Olá a todos! Ao longo dessa semana, algumas reuniões ocorrerão aqui em Washington para tratar, de novo, como é de costume, uma análise sobre a posição chinesa em termos de ampliação de estratégia na América Latina. O governo americano ele já faz isso há muito tempo. Para deixar mais claro, desde 2017 que tem reuniões periódicas que acontecem em várias áreas do governo americano, Departamento de Estado, Casa Branca, Departamento de Comércio, etc., para avaliar quais são os impactos das estratégias utilizadas pela China para aumentar sua influência na América Latina. Recentemente, mais precisamente de 2017 para cá, o Panamá, a República Dominicana, Honduras, foram todos países que abandonaram a lealdade em relação a Taiwan e adotaram a República Popular da China como um parceiro importante para investimentos e outros projetos estratégicos. Os Estados Unidos percebem já há um bom tempo que a sua narrativa tem ficado antiga, velha, para os ouvidos dos líderes latino-americanos. Por mais que os Estados Unidos fique alertando sobre os riscos da dependência causado pelo excesso de profundidade na relação desses países com a China, dificilmente os Estados Unidos traz alguma coisa para a mesa para tentar combater isso ou oferecer uma alternativa. Essa dependência chinesa, ela tende a ser um problema para o futuro, mas não para o momento atual, principalmente para políticos latino-americanos que têm uma visibilidade curta e não estão muito interessados no que vai acontecer em 10, 15, 20 anos em seus países. Os Estados Unidos eles também enfrentam uma dificuldade que, ao contrário do governo comunista chinês, que pode simplesmente ordenar que suas empresas investam em algum país, mesmo que elas coletam perdas por parte no investimento mal feito, os Estados Unidos não têm a mesma capacidade como governo de forçar ou ordenar que as suas empresas tomem ações mais contundentes em um país ou outro. Tudo isso gera uma dificuldade muito grande para os Estados Unidos poder atuar na região e não mais manter, mas recuperar a influência que já foi hegemônica dos americanos na América Latina. Grande parte disso tem a ver também com a narrativa adotada pelos americanos. Enquanto a agenda propositiva chinesa ela vai mais voltada para investimentos, para um relacionamento mais próximo, mesmo que muitas vezes as promessas de investimentos que os chineses fazem acabam nunca saindo do papel, pelo menos o teor da agenda ela acaba sendo mais positiva no ato de negociação com os governos latino-americanos. Já os Estados Unidos se prendem ainda à agenda negativa, voltada exclusivamente para a imigração ilegal, para narcotráfico, para problemas de corrupção, que acabam inibindo a capacidade desses países de desenvolverem outros tipos de acordo com os Estados Unidos. Acordos de livre comércio, alguns acordos de cooperação na área de educação, na área científica e tecnológica. Muitas vezes a tentativa de exercer algum tipo desse acordo com os Estados Unidos ou de criar algum tipo desses acordos se esbarram nas dificuldades que eles têm da interpretação de como funcionam seus próprios países. É comum que os Estados Unidos aleguem que um país ele ainda não é democrático o suficiente ou transparente o suficiente, enquanto, por outro lado, a China não se importa com o posicionamento ideológico e sabe exatamente o que precisa fazer para gerar dependência no país que, de certo modo, abre seus braços para qualquer coisa que a China oferece na região. A Argentina é um exemplo muito claro de como a China ela foi capaz de estabelecer um elo de dependência tão profundo que hoje a China ela consegue obter diversas vantagens do governo argentino que dificilmente conseguiriam de outros países na América Latina. Os Estados Unidos não conseguem isso de uma forma alguma, de uma forma principalmente que remete ao que os chineses fazem. Dificilmente os Estados Unidos eles vão, com a estratégia atual deles ou a ausência de estratégia, recuperar o terreno perdido. E a China na América Latina vai se tornando cada vez mais influente, cada vez mais soberana, e os países latino-americanos eles não percebem que cada vez mais as decisões tomadas em Pequim são muito mais importantes do que as decisões tomadas nas suas próprias capitais, porque dependência é assim.
traz um benefício a curto prazo, mas deixa em aberto o que pode acontecer a longo prazo. E os Estados Unidos não tem ainda o que fazer, não sabe o que fazer, está perdido, e a China sim vai nadando de braçadas. Um abraço a todos.